Iniciamos mais uma sabatina com os candidatos ao governo de Mato Grosso do Sul. Hoje recebemos Gisele Marques, ela que concorre pelo PT. É advogada, já passou por cargos públicos no estado e se disponibilizou a concorrer esta vaga nas eleições deste ano. Antes de passar a palavra para a Gisele, eu quero lembrá-los que essa entrevista e as demais são transmitidas através do canal 4 da NET em rede nacional, também por meio de nossas plataformas digitais e ficando disponíveis em nossas redes sociais através do @jd1noticias.com. Gisele, seja muito bem-vinda aos nossos estúdios, fique à vontade. Eu já vou iniciar o nosso bate-papo com a primeira pergunta. Por que ser governadora? Bom dia, Evelyn. Bom dia, agradeço pelo espaço do JD1, esse espaço democrático tão importante para conhecer os projetos e as propostas de todos os candidatos. Eu quero ser governadora de Mato Grosso do Sul para mudar a vida das pessoas mais humildes. Eu sou advogada, professora universitária, mas eu venho de uma família muito humilde. Meu pai era sargento do Exército, minha mãe professora de escola de periferia, com muita luta conseguiu, obter um título de mestre, de doutora. Sou de uma família apaixonada pelo conhecimento. Sempre a educação, é o que me move e que me trouxe até aqui. E eu me sinto preparada para governar o Mato Grosso do Sul, porque o que eu faço como professora e pesquisadora é orientar pesquisas em nível de mestrado e de doutorado que buscam vislumbrar, identificar alternativas de desenvolvimento sustentável para o Mato Grosso do Sul. E o que uma governadora precisa fazer é justamente compatibilizar medidas econômicas que tragam emprego e renda, que melhorem a vida do povo e, ao mesmo tempo, que conservem os recursos naturais, que o grande desafio que nós temos hoje é o de implantar políticas públicas que atendam o que as pessoas precisam, que atendam assim, as questões das políticas de maneira geral, mas que também conservem os recursos ambientais, que é o que está faltando no Mato Grosso do Sul hoje, Nós assistimos, por exemplo, a ausência de políticas eficientes para evitar os incêndios no Pantanal. Perdemos boa parte do nosso bioma, é uma coisa que me dói, porque eu cresci no Pantanal, às margens do Rio Paraguai, lá em Corumbá, me apaixonei pelo nosso Pantanal, então me dói ver a imagem dos jacarés carbonizados, Assim, verificar que o estado está se destruindo sem que a gente tenha uma preocupação de salvar a nossa biodiversidade, de salvar o nosso meio ambiente. Então, eu como assim militante ativista ambiental, eu quero ter um foco de colocar o zoneamento ecológico e econômico como principal instrumento de gestão para o governo de Mato Grosso do Sul. Candidata, quais seriam os motivos para que os eleitores votem em você e não em seus concorrentes? Bom, primeiro eu acho que nós estamos em um momento em que os eleitores podem dar oportunidade para que mulheres estejam trazendo para o espaço público uma nova forma de fazer política. Nós mulheres carregamos essa característica de cuidar de pessoas. Eu sou mãe de 3 filhas e com o mesmo carinho que eu cuido das minhas 3 filhas, eu quero cuidar de cada pessoa do Mato Grosso do Sul. Então, primeiro nós temos essa oportunidade. Em relação, falando ainda da nossa pauta feminina, a presidenta Dilma, ela trouxe para Mato Grosso do Sul a Casa da Mulher Brasileira. Um espaço onde a mulher vítima de violência tem atendimento psicológico, jurídico, social, todo o acolhimento em um só espaço. Então, nós do PT já provamos que a questão da proteção à mulher é muito importante para nós. E por que a Dilma trouxe a Casa da Mulher Brasileira aqui para Mato Grosso do Sul? Porque, infelizmente, nosso estado ostenta tristes índices de campeão em feminicídio e campeão em estupro. Eu não aceito isso. Como mãe de 3 filhas, eu me sinto revoltada de viver num estado que tem essa característica. Então, eu vou estar investindo muito em políticas públicas de proteção à mulher. E a questão da violência, ela vem muito no espaço privado, muitas vezes porque os homens estão preocupados
porque não tem emprego, né? Mato Grosso do Sul hoje tem tem 91 mil desempregados. Então as pessoas estão passando fome, as pessoas não estão conseguindo comer carne nesse estado que é campeão em índices agropecuários. E tudo isso a gente precisa reverter, porque aí melhora o clima em casa e melhora também o problema da violência doméstica. Então, o meu projeto é um projeto em que todas as pessoas vão ter oportunidade de emprego, né? E eu vou fazer isso isentando o ICMS da tarifa de energia elétrica. É uma proposta polêmica, né? Mas nós temos recursos. O Mato Grosso do Sul encerrou o ano de 2021 com um superávit de 1,9 bilhão. Então, isso mostra que o nosso estado tem condições de diluir esses recursos para melhorar a vida do povo de Mato Grosso do Sul. Então, eu quero, a partir da isenção desse ICMS, atrair indústrias, né? Atrair também prestadores de serviços na área do comércio, para que a gente possa, então, ter mais justiça social. Inclusive, Evelyn, o varejo hoje ele tem uma necessidade de mão de obra e as vagas não são preenchidas porque falta qualificação, né? E eu, como educadora, vou investir muito na qualificação da mão de obra para que todas as pessoas tenham emprego em Mato Grosso do Sul e para que as indústrias que chegam, para que o setor do varejo também, para que o comércio não seja, assim, obrigada a contratar mão de obra de fora por conta dessa falta de uma política de capacitação da nossa população no Mato Grosso do Sul. Gisele, você bem citou o estado como destaque no agro. Quais seriam as motivações para esse estado que tem como base econômica esse tipo de atividade estar votando em um candidato do PT? Se tem um setor que não pode reclamar do PT, é o setor do agronegócio. Por quê? Porque tanto quando nós governamos o estado como quando nós governamos o Brasil, nós liberamos linhas de crédito a juros muito baixos para o setor agropecuário. Além disso, nós fomentamos uma política de exportação e geração de commodities. Eu, como advogada, eu presto assessoria para pessoas físicas e jurídicas que querem cumprir as normas ambientais. E nós já temos um setor no agronegócio que já compreendeu que não adianta você destruir o meio ambiente, ao contrário da política do atual governo federal, que desmontou os órgãos de proteção ambiental, como é o caso do IBAMA. Não adianta você destruir o meio ambiente de uma maneira irresponsável. Por quê? Porque isso vai piorar o clima. Nós tivemos uma seca recente que, sem dúvida alguma, vai se refletir, né, nos próximos anos em relação às perdas agrícolas. Quando você não respeita o meio ambiente, você tem um menor índice de produtividade. Então, eu quero governar junto com o agro, mas nessa perspectiva de conservação ambiental, né? E nós temos que também desmistificar o fato de que a agricultura familiar que é responsável por 70% daquilo que vai na mesa do brasileiro. Então, eu vou focar muito na valorização da agricultura familiar, que hoje não tem assistência técnica adequada e vai ser a minha prioridade. Eu quero também investir bastante na liberação de linhas de créditos para a agricultura familiar. Veja, Evelyn, o MST é campeão hoje em produção de arroz orgânico, né? Então, é o maior produtor de arroz orgânico do Brasil. Então, eu quero governar muito também, junto com os movimentos sociais dos trabalhadores e das trabalhadoras, né? Então, assim, o agronegócio é importante, mas nós temos também que olhar pela agricultura familiar, nós temos que, equipar os assentamentos com maquinário, né, com insumos, para que também os nossos assentados consigam ter uma produção sustentável, até porque são eles, né, a agricultura familiar, como eu falei, que realmente sustentam o Brasil. Gisele, falando ainda do PT, a política em um partido de esquerda é mais difícil? Ah, sem dúvida alguma é mais difícil, porque nós temos que investir muito na formação política, né, das consciências, porque muitas vezes as pessoas mais pobres, né, elas acabam votando nos candidatos de direita por não terem um conhecimento do que é ser de esquerda e do que é ser de direita. Então, Evelyn, numa breve explicação, de onde surgiram esses termos? Logo depois da Revolução Francesa, né, com a queda da Bastilha, quando foi derrubado o poder da monarquia,
instalou-se uma grande Assembleia Constituinte. Do lado direito sentavam os senhores feudais, sentavam os grandes proprietários de terra, defendendo os interesses de quem tinha dinheiro e quem tinha patrimônio. Do lado esquerdo sentavam os trabalhadores, sentavam os representantes dos operários, então aqueles que defendiam a esquerda, né? Então, assim, os pobres são defendidos pela esquerda e os ricos são defendidos pela direita. Quando eu vejo alguém que é rico votar no Bolsonaro, por exemplo, eu compreendo perfeitamente. Agora, quando eu vejo alguém que é pobre votar no Bolsonaro ou votar em um dos candidatos da direita, então isso revela uma falta de consciência de classe, né? Porque a classe trabalhadora, ela se organiza através dos partidos de esquerda e através dos movimentos sociais. Então, é mais difícil porque é necessário uma consciência. Eu lembro que na primeira campanha do Lula, em 89, quando eu coordenei a campanha, eu já era presidente do PT aqui de Campo Grande, aqui da capital, eu vi assim que as pessoas que de repente compreendiam isso e resolviam votar no Lula, começavam a ter uma alegria tão grande. E aí as demais muitas vezes falavam, nossa, fulano ficou metido, resolveu votar no Lula e agora está metido, acha que sabe tudo. É porque adquiriu a consciência de classe. E esse é um dos papéis mais importantes, né, que nós temos que ter na política, a de contribuir para a formação da consciência de classe, porque é isso que liberta trabalhadores e trabalhadoras oprimidos no mundo inteiro. Dentro do cenário estadual, como que você enxerga suas chances na sucessão? Bom, eu, embora já tenha uma trajetória nos movimentos sociais, embora já tenha sido, né, candidata a senadora suplente numa chapa que alcançou 294 mil votos, eu posso ser considerada novidade na política, né? Nunca fui candidata a vereadora ou deputada e estou chegando agora. Então as pessoas ainda estão me conhecendo, por isso eu ainda não estou pontuando assim como eu gostaria nas pesquisas. Mas eu tenho certeza que isso acontece porque as pessoas ainda não sabem que o Lula tem uma candidata a governadora aqui no Mato Grosso do Sul, porque o Lula lidera todas as pesquisas de intenção de votos e eu tenho conversado muito com ele para montar a nossa estratégia política e também conversamos bastante em termos do nosso programa de governo. E eu acredito que depois que as pessoas souberem, depois que virem o Lula pedindo voto para mim no programa eleitoral, né, depois que ouvirem as mensagens do Lula, né, falando da Gisele, governadora, e depois que o Lula vier aqui, provavelmente ele vem em torno do dia 15 de setembro, eu acredito que aí nós vamos alcançar o lugar que nós merecemos junto ao povo de Mato Grosso do Sul e vamos estar no segundo turno. O Lula está correndo risco, Evelyn, de ganhar já no primeiro turno. E aí eu tenho a convicção que no segundo turno, ele como meu cabo eleitoral, não vai ter para ninguém e eu vou ser governadora de Mato Grosso do Sul. Seu partido trabalha por você em sua totalidade? Sim, eu tenho o apoio de toda a militância do PT. Eu fiquei muito feliz porque quando chegou até mim o convite do partido para ser, né, na época ainda pré-candidata, ainda no mês de abril, né, houve uma coletiva no dia 12 de setembro, onde eu fui apresentada, né, como pré-candidata pelo partido. O meu nome alcançou o consenso de todas as correntes ideológicas. O PT é conhecido por ser um partido formado por trabalhadores, mas também por intelectuais, por pessoas que elaboram pensamento político e cada um tem a sua corrente ideológica, mas todos convergiram para o meu nome. Então, assim, o Zeca, que foi governador, me levou nas aldeias, nos assentamentos, ele fala que ele fez o batismo, né, me apresentando. O deputado federal Vander Lobé teve um fator preponderante lá em Brasília, me levando para conversar com as lideranças nacionais do partido, né, que homologaram o meu nome. Então, hoje eu tenho tanto o apoio do PT de Mato Grosso do Sul, como também do PT nacional. E lembrando que eu não sou apenas candidata do PT, eu sou candidata de uma federação, Federação Fé Brasil, Brasil Esperança. É formada também pelo PCdoB e pelo PV. Então, estou muito feliz de ter essa rede de apoios que vai nos levar à vitória e eu vou governar o Mato Grosso do Sul. Saúde e educação, uma das principais áreas. Como que você pretende cuidar disso? Falando primeiro da saúde, né, que eu acho que é um dos maiores problemas que o povo enfrenta. Eu sou usuária da UBS da Coronel Antonino
e sei que aqui na região mais central a gente tem um atendimento melhor. Mas para quem está nas periferias, eu tenho ido muito em reuniões nas periferias, em que as pessoas ficam horas para ser atendidas dentro de uma UBS, né? E isso não só na capital, também no interior, a situação é precária. Interessante que aqui na capital nós já tivemos vários prefeitos médicos e nenhum resolveu o problema da saúde, né? O PT nunca governou aqui a nossa capital. Eu pretendo investir na regionalização, no fortalecimento assim, dos centros de atendimento à saúde no interior, equipando, melhorando, trazendo centros de atendimento à saúde da mulher. Hoje a fila da fisioterapia aqui em Mato Grosso do Sul está em 7 mil pessoas esperando para começar. Imagina se o cidadão sofreu um acidente de moto, né? E aí ele precisa do atendimento da fisioterapia, o osso cola no lugar errado, porque a pessoa não consegue, tem 7 mil na frente, né? Então eu vou fazer tudo isso. E o PT já provou que a saúde é prioridade para nós, porque quando nós governamos, nós construímos o Hospital de Miranda, fomos nós que construímos, o Hospital de Coxim, fomos nós que construímos. Nós assumimos o governo do estado com 5 folhas de pagamento atrasadas. No mesmo ano a gente colocou tudo em dia. E o Rosa Pedrocian estava construído, o Hospital Rosa, mas não tinha nada dentro. Não tinha equipamento, não tinha recursos humanos. E nós fizemos tudo isso, colocamos para funcionar, né, o hospital. Então, construir hospitais no interior e fortalecer aqueles que foram recentemente construídos, para evitar que quem fica doente no interior tenha que vir para a capital. Então, a gente tem que ter no interior centro de diagnóstico de doenças de alta complexidade. Nós temos que fazer um levantamento epidemiológico, né, para organizar esses serviços da saúde. E veja, Evelyn, num estudo inicial que nós fizemos, as regiões que mais usam agrotóxicos são as regiões onde as pessoas estão mais doentes, com altos índices de câncer, com uma formação de fetos, né? Então, a gente tem que casar a política da saúde com a política de proteção ambiental. E falando da educação, que você também me perguntou, minha primeira ação como governadora, no que diz respeito à educação, vai ser igualar a remuneração dos professores convocados com os professores concursados, porque hoje o convocado ele ganha em média 36% a menos do que ganha um professor concursado. Isso é um absurdo, né? Porque o trabalho é o mesmo. E nós temos um número tão grande de convocados, porque entra governo, sai governo, eles ou não fazem concurso público, ou fazem devido à pressão do Ministério Público, mas aí não passa ninguém. Eles fazem uma prova que já é para ninguém passar, né? Então, eu vou acabar com isso, vou fazer concurso público no nível que é o suficiente para termos bons professores e não em um nível que é para reprovar todo mundo. Quero também tornar a sala de aula um local atrativo, porque a nossa sala de aula ela está no modelo do século XIX, né? E a criançada hoje, os adolescentes, têm acesso a celular, a computador, só que quem é mais pobre, inclusive no contexto da pandemia, a criançada mais pobre que não tinha um celular, um computador, ficou de fora. E aí tivemos uma grande evasão escolar. No meu programa de governo está registrado lá que eu quero dar para cada estudante, né? Eu quero dar celular, eu quero ter salas de tecnologia dentro das escolas com os computadores. Por quê? Porque tem que ser, o espaço do saber, ele tem que ser antenado com o século XXI e não com o século XIX. E aí você pode me perguntar, mas Gisele, de onde vai vir o dinheiro? O nosso estado tem 1 bilhão e 924 milhões, né, foi o valor que sobrou no caixa. Eu não quero viver num estado em que sobra dinheiro no caixa, enquanto as crianças não têm acesso à tecnologia para frequentar, né, o espaço escolar. Eu não quero viver num estado que sobra dinheiro em caixa, enquanto a gente tem 90 mil desempregados. Eu quero viver num estado com justiça social, por isso eu sou candidata a governadora. Seguimos para a finalização da nossa entrevista e eu lembro vocês que essa e as demais são transmitidas através do canal 4 da NET, em nossas plataformas digitais e também ficando disponível em nossas redes sociais, que eu os convido a seguir através do @jd1noticias.com. Gisele, agora eu quero agradecer imensamente pela sua participação, tá? E te convidar para fazer as suas considerações finais. Muito obrigada, Evelyn. Obrigada a toda a equipe do JD1 Notícias.
É muito importante que a imprensa dê esse espaço para todos os candidatos e candidatas se manifestarem. Lembrando que a liberdade de imprensa é um dos pilares da democracia, essa democracia que é tão importante para todos nós brasileiros e brasileiras. Eu sou da geração que foi às ruas em 84 lutar por eleições diretas para a presidência da República. Então, se hoje você que está nos assistindo tem o direito de comparecer às urnas para escolher os seus representantes, foi graças ao movimento feito por muitos e muitas, inclusive pelo nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, né, pelos partidos que estão na Federação Fé Brasil. E eu quero pedir o seu apoio, né? Eu sou Gisele Marques, candidata a governadora com o número 13 e estou com Lula para a presidência da República. Vote 13 para a presidência com Lula, vote 13 para a governadora com a Gisele Marques. Vamos juntos e juntas por um Mato Grosso do Sul de justiça social, em que todos tenham emprego, renda e uma vida digna. Ah, e casa também, Evelyn. Nós temos hoje 88 mil famílias sem casa no Mato Grosso do Sul, né? E entregamos, quando governamos o estado, 40 mil através do Xerogami. E Lula e Dilma juntos entregaram 4 milhões e 200 mil residências no Brasil todo com Minha Casa Minha Vida, PAC 1 e PAC 2. Então, conte comigo, vou zerar o déficit habitacional no Mato Grosso do Sul e estaremos juntos numa manhã mais feliz. Td1noticias.com, a notícia no seu celular.